Olá, tudo bem, gente? Então, eu já vou dar uma desculpa aqui no início, porque esse vídeo era para ter saído ontem e um outro vídeo era para ter saído hoje. Só que o roteiro acabou não ficando pronto a tempo, então ele vai sair só hoje, tá? Eu pretendo fazer vídeo todos os dias, mas se não der, ao menos de 2 em 2 dias, enfim. Mas de início, o meu foco é todos os dias. Mas enfim, como no meu último vídeo eu fiz um conteúdo mais filosófico, né, algo mais voltado para metafísica e para ética, hoje eu vou fazer um vídeo mais voltado para economia e para política, porque eu vou falar de dois grandes autores que eles influenciaram para sempre não só a economia, mas a história da humanidade, que é Karl Marx e Ludwig von Mises, né? Os dois são economistas, filósofos políticos. Os dois eles falam alemão, né? Porque um era alemão, o outro era austríaco. E os dois, eles são meio que o fla-flu da economia, né? Porque eles são de lados completamente opostos entre si, né? É o Todd versus Nescau da economia e da filosofia política. Por quê? Karl Marx, ele é um dos maiores símbolos do comunismo, né? Ele não era bem um líder revolucionário, mas ele era alguém, tipo, do pensamento revolucionário, né? Agora, o companheiro dele, né, o amigo dele para a vida inteira, o Engels, ele sim era um revolucionário. Ele, tipo, nunca fez uma revolução, mas a vida inteira dele era centrada nisso. O Karl Marx não. O Karl Marx era mais um cara da academia, do estudo, enfim. E o Ludwig von Mises, ele foi de fato, economista, né? Ele estudou economia, a vida inteira dele foi professor e tal, universitário. E assim, quando eu digo que o Marx e o Mises, eles são lados completamente opostos, é porque eu não estou exagerando. O Mises, ele costuma ser muito mais amado por quem é de direita. E o Marx, como é para deduzir, é um cara mais amado pela esquerda. Se você for ver, as pessoas que admiram o Mises costumam usar muito o famoso slogan que circula por toda a internet, que é mais Mises, menos Marx. Isso aí você, em qualquer lugar, você consegue ver, né, de conteúdo da escola austríaca. Por outro lado, você vê muitos marxistas, né, cara, chamarem muito Mises de fascistas, uma coisa que você vê muito pela internet em qualquer lugar que tenha conteúdo marxista também. Só uma coisa que eu esqueci de dizer antes. Os dois eram de épocas diferentes, tá? O Marx era do século XIX e o Mises era do século XX. Então, um nunca chegou a conhecer o outro pessoalmente. Mas o Mises, ele leu e estudou profundamente as obras do Marx. Mas agora, a gente vai realmente pro foco do vídeo, que é também o foco do que os dois mais discutiram na vida inteira deles. Isto é, o capitalismo. O Marx e o Mises, eles tinham visões muito diferentes da origem do capitalismo e do destino do capitalismo. Só que hoje eu vou dar um foco específico na origem dele. E bem, como é o justo, a gente vai começar pelos mais velhos, que é o próprio Karl Marx. O Marx, ele vai trazer uma ideia da origem do capitalismo focada em 2 pontos. O declínio do sistema feudal da época, e 2, as ideias revolucionárias. Porque o Marx acreditava que toda mudança na história ocorria por uma luta de classes no qual, ao final, as duas classes ou elas se extinguiam ou ocorria uma revolução e um novo sistema acabava surgindo. Com isso, ele diz que por volta do século XV, o sistema feudal estava em declínio na Europa. Por quê? As novas tecnologias que estavam surgindo acabaram prejudicando a mão de obra. E muitas pessoas começaram a não ter mais o trabalho que tinham antes. Por isso, muitas se mudaram para as cidades, né? E lá surgiram os primeiros burgos, que foi a primeira burguesia. Somado a isso tudo, a gente pega as críticas contra o sistema da época, do Renascimento, Reforma Protestante, Revolta da
nobreza contra o clero, o iluminismo. Soma isso tudo que eu disse ao fato dos novos desafios do mercado na época, com a descoberta das Américas, a abertura do mercado para a Índia e para a China. Soma isso tudo e nós temos uma ideia de revolução para o Marx. Para o Marx, o capitalismo ele surge por uma revolução dos próprios burgueses, e muitos intelectuais da época eles vão defender a revolução da burguesia. Isto é, o sistema feudal da época, por ele estar em declínio e muitas pessoas não estarem mais satisfeitas com o sistema que estava sendo dominante por séculos, soma isso tudo e muitas pessoas passaram a ver a burguesia como a nova solução. Então, muitas pessoas passaram a aderir ao novo sistema e cada vez mais os burgueses eles passaram a tomar conta dos mercados e se apresentar como uma nova solução. Então, diante dos problemas lá da abertura de mercado para novos continentes, ou seja, para a Ásia e para as Américas, a solução que muitas pessoas encontraram foram os burgueses. Para o Marx, a própria origem do capitalismo estava intrinsecamente ligada a uma revolução, porque ele surge como um novo ideal e ele muda todos os costumes antigos da Idade Média, porque no feudalismo era mais uma economia estática e uma economia das famílias, onde cada um tinha o seu próprio papel social e diante desse papel você distribuía os frutos do seu trabalho para os seus familiares. Agora, no capitalismo, esses costumes vão mudar totalmente, porque não passa a ser mais uma economia das famílias, mas uma economia do indivíduo. É o próprio indivíduo na sua busca pessoal pelo lucro. Porém, como eu acho que alguns de vocês já sabem, o Marx ele foi muito influenciado pelo Hegel. O Hegel ele defendia que a humanidade ela caminha para um estágio fim em comum. Porém, o Hegel ele não defendia o livre-arbítrio no homem, ou seja, ele defendia que essa mudança social histórica ela vai ocorrer inevitavelmente, porque tem um espírito absoluto, isto é, Deus, que guia a humanidade para esse fim. Para o Marx ele afirma o livre-arbítrio. Esse alcance do estágio final do homem ele pode ocorrer ou não, mas para ele ela só pode ocorrer por meio de uma revolução. Porque toda a filosofia marxista ela vai se pautar no conceito de luta de classes. Isto é, que tem uma classe dominante que vive no luxo e no conforto às custas da classe dominada. E para o Marx, toda mudança na história ocorre por uma revolução da parte dominada pela parte dominante, contra, né, a parte dominante. Porém, toda revolução acabou cometendo o erro de não extinguir as classes. Para o Marx, o homem nunca vai atingir o seu estágio último de humanidade enquanto existir essa luta entre as classes. Então, para ele, o fim último do homem ia ser um sistema socioeconômico em que não houvesse nenhuma classe, o que para ele seria o estágio do comunismo. Então, para ele, o capitalismo ele foi só mais uma revolução que ocorreu na história, assim como foi com o feudalismo, o mercantilismo. Todas essas foram revoluções da parte dominante, quer dizer, da parte dominada contra a classe dominante. Mas o capitalismo ele é mais um desses sistemas econômicos que tem a luta de classes. E para ele, a humanidade iria chegar ao seu fim com essa última revolução, que é a revolução do proletariado contra os burgueses. Agora, o que pensa Ludwig von Mises sobre isso tudo? O Mises ele vai negar a luta de classes, porque para ele esse fim último não ocorre na história, mas no próprio homem. O homem ele tem o seu fim último, que é o próprio indivíduo, né? O indivíduo por si só
ele busca o seu bem, o seu fim último. E o Mises, como um economista austríaco, né, da escola austríaca, ele vai defender a praxeologia, ou seja, que é possível definir as ações que um homem vai tomar na economia, entendendo o seu objetivo, isto é possível racionalizar as ações do homem sem testes empíricos, vamos dizer assim, de uma experiência. Ele vai dizer que é possível definir isso pela própria razão. Então, para ele, essa mudança que ocorre de um sistema econômico para o outro não necessariamente ocorre por uma revolução, mas antes por uma lógica, por algo mais racional, por uma necessidade econômica, do qual, se não fosse desse jeito, o país iria à falência. E isso foi o que ocorreu na Inglaterra, que foi onde surgiu o capitalismo. O Mises, ele nos mostra que, na época, estava ocorrendo um aumento da população de uma forma absurda, de uma forma nunca antes vista. E, portanto, não era tão necessário tantas pessoas assim no campo. Então, muitas pessoas começaram a ficar sem os trabalhos. E como eu disse, o feudalismo era uma economia estática, então era dividido por hierarquias. Então, se você não cumprisse o seu papel social mediante a posição na hierarquia, você estava meio que fora de mundo, digamos assim. Você era um pária social. E na Inglaterra tinha 7 milhões de pessoas na época, e 2 milhões delas eram tal desses párias. O governo inglês não fazia ideia do que fazer, e a economia da Inglaterra ela estava decaindo cada vez mais, a fome estava aumentando cada vez mais por conta dessas pessoas que estavam sem o trabalho, portanto, sem conseguir os seus bens. Então, a solução racional e lógica que elas buscaram foi ir para as cidades e lá elas trabalharem com outra coisa. Então, esse foi meio que o primeiro êxodo rural da história. E lá surgiu a burguesia. E para o Mises, a burguesia, né, o sistema de busca pelo lucro, ele se mostrou muito racional, algo muito lógico e muito útil. Não foi só uma revolução dos costumes, uma tentativa dos burgueses dominarem todas as áreas. Não, porque as pessoas, elas passaram a ver a utilidade que tinha essa tal nova classe e passaram a aderir a ela. Tanto que não foi só esses tais párias que se tornaram os burgueses, mas muitas pessoas, notando a importância que tinha esse novo sistema, começaram a migrar para ele. E para o Mises, o capitalismo ele surgiu como algo lógico e como o movimento mais inteligente das pessoas da época. Para ele, o capitalismo era algo necessário. Se ele não ocorresse, a Inglaterra iria à falência. E para ele foi o capitalismo que salvou a Inglaterra de uma real crise. E notando o incrível crescimento que a Inglaterra teve, tanto que antes disso a Inglaterra não era a maior economia da Europa, era a França. Com o surgimento do capitalismo, a qualidade de vida das pessoas vai melhorar muito, porque se antes a fome era muito grande, com essa nova solução que foi o sistema capitalista, a fome diminuiu muito, surgiu novos produtos, novas tecnologias e a qualidade de vida melhorou absurdamente. E o principal de tudo, a Inglaterra se tornou a nova maior potência econômica do mundo na época. E percebendo essa incrível evolução que teve na Inglaterra, os outros países também passaram por um movimento racional e lógico, passaram a aderir ao novo sistema que era o capitalismo. Então, o Marx ele enxerga o surgimento do
capitalismo como um surgimento igual ao de todos os outros sistemas que veio antes dele. Isto é, por uma revolução. Agora, por Mises, ele surge como algo racional, como algo lógico e algo necessário para a economia da época. E mostrando-se o mais superior dentre todos os sistemas econômicos que já foram usados na humanidade, obviamente os outros países também passaram a aderir ao capitalismo e passaram também a melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Mas eu quis mostrar como que de um mesmo ponto de vista histórico, ele pode ser analisado de diferentes pontos de vista econômicos, que foi isso que o Mises e o Marx quiseram nos mostrar. É isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo.